Assiste comigo. Sobre as barracas que o PT está doando para moradores de rua, cristão não deveria apoiar? Rapaz, quem não trabalha é bom que não coma, é isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome, para ele aprender que quando ele começar a trabalhar, ele vai deixar de morar nas ruas. A esquerda deixou vocês muito mal acostumados. Eu como porque eu trabalho, você come porque você trabalha. É assim. Então, se você não trabalha, você não come. A partir do momento em que se cria essa série de benefícios que incentiva as pessoas a continuar sem trabalho, mais sobrecarrega quem trabalha. Esse é o problema e o reflexo do problema que existe nas igrejas de hoje, no sistema religioso. Eles tomam um versículo, pervertem esse versículo, retiram o contexto desse versículo e ensinam você o contexto errado desse versículo, o sentido errado desse versículo, isoladamente. E quando essa heresia se propaga, todo mundo que aprende essa heresia começa a propagá-la junto, começa a repeti-la, igual um monte de papagaio que não entende o que está falando, entendeu? Então o mérito desse vídeo aqui não é falar sobre o PT, sobre a esquerda, nada disso, entendeu? A esquerda vai tudo queimar. A mérito é falar o que ele acabou de dizer aqui, que foi totalmente contrário ao evangelho. Então, direto para o versículo que ele citou, de 2 Tessalonicenses 3:9, que diz o seguinte, Paulo falando aqui: porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, não coma também. Então vamos ler mais, né? Porque ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se em assuntos alheios. A esses, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não o faça companhia, para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então é basicamente isso, esse trecho aqui. Vamos entender. Isso não se trata de emprego, não se trata de vínculo empregatício. O contexto aqui são pessoas, são cristãos, juntos, empenhados em uma tarefa, trabalhando numa tarefa, e no meio deles existe um cristão que não quer ajudar, que não quer se esforçar, que quer ser um inútil ali no meio, e além de ser um inútil, além de não ajudar em nada, ele se intromete em assuntos alheios. É um intrometido que não faz nada para ajudar. E qual é a exortação de Paulo em relação a esse tipo de pessoa? Que a igreja deve exortá-la como um irmão e deve se afastar dessa pessoa ou afastar essa pessoa da própria igreja ou do próprio grupo para que essa pessoa se ligue e se toque que o fato dela não estar ajudando ali é um erro, é andar desordenadamente. E essa pessoa vai e deixa ela comendo sozinha, entendeu? Não se trata de negar alimento para o próximo. O contexto aqui é uma pessoa cristã que está em erro. E a igreja exorta essa pessoa, retirando-a do meio daquele grupo, para ver se ela se liga, se toca e se conserta. Para que ela pare de andar desordenadamente, para que ela pare de ser um intrometido em assuntos alheios, mas que ela participe do grupo, no sentido de ajudar, de não ser um inútil, de não ser uma pessoa que não faz nada para ajudar. Então esse é o contexto. O evangelho é totalmente o contrário do que a gente viu ali no vídeo sendo dito. O evangelho diz para amar o próximo, para ajudar o próximo. Então essa ideia de quem não quer trabalhar não come, no sentido que está sendo aplicado naquele vídeo, é uma ideia diabólica. Porque Jesus veio justamente para dar um exemplo contrário disso. Para ser aquele que dava e supria aquele que não tinha. E a própria Bíblia diz, além de claro em todo o Novo Testamento, ela diz em Provérbios o seguinte: aquele que tem pena dos pobres, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Você entendeu? Quando você ajuda o próximo, Deus vai te recompensar por essa ajuda que você está dando. Mas isso aqui não se trata de uma ajuda como os fariseus fazem. Como eles fazem? Eles pegam a câmera e se filmam ajudando o próximo. Eles exploram a imagem do próximo, o estado de pobreza e de necessidade do próximo, para conseguir views, para se promoverem, para crescerem usando o nome de Deus. Eles não têm recompensa no céu. A recompensa que eles buscam é na terra, e na terra eles a terão, entendeu? Mas uma pessoa que é justa, que é seguidora de Cristo e que ajuda o próximo, ela ajuda sem câmera, ela ajuda sem ficar se mostrando. Ela vai lá, ajuda, ponto final, acabou. E de novo, sobre o tema de trabalhar para não comer, é só a gente ler o próprio Jesus falando em Mateus 6. Ele dá um exemplo das aves e dá um exemplo também do comportamento dos gentios. Os gentios, se a gente aplicar no contexto certo, é todo o povo que não é o povo de Deus, entendeu? São os pecadores. Não no sentido técnico da palavra, porque gentios são aqueles que não são judeus, mas eu estou falando no sentido espiritual, que é o sentido que é colocado aqui no texto de Mateus 6. Jesus fala assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um
e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, ok? Então, ou você serve a um ou você serve a outro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Ou seja, elas não trabalham pelo alimento que elas consomem. Não sois vós muito melhores do que elas? Está percebendo aqui? Uma pessoa que anda com fé, ela sabe disso, ela vive isso. Ela não tem que se preocupar com dinheiro, com acumular riqueza e nada disso. Ela segue a Deus, faz a vontade de Deus, anda separada do pecado e dos pecadores e Deus a alimenta. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Pois todas estas coisas os gentios buscam. No sentido espiritual aqui está falando de qualquer gentil, ou seja, qualquer pecador, qualquer pessoa que não é salvo. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais, ou que necessitas de todas essas coisas. Então Deus sabe o que você precisa, não se preocupe com elas, com essas coisas, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é ao contrário de injustiça. Justiça é fazer o que é certo, independentemente do que, independentemente das consequências, do que você tem que perder. Inclusive dinheiro, inclusive seu emprego. E todas estas coisas, que coisas? As coisas que você necessita, comer, beber, se vestir, vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, pois que o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente ao dia o seu próprio mal. Então, é nesse discernimento, é quem aplica esse discernimento, é quem vive conforme Jesus está mandando aqui, é que não tem que se preocupar, é que não tem que viver como um gentil, como uma pessoa carnal, como uma pessoa escrava de um trabalho para viver. Não, nós não somos servos do trabalho, nós somos servos de Deus. Isso eu falo em relação às pessoas salvas, de verdade, as pessoas que andam pela fé. Então essa é a diferença. Quando a gente segue Jesus Cristo, a gente não tem que se preocupar com dinheiro, com acumular isso, aquilo e aquilo outro. A gente tem que se preocupar com fazer a vontade de Deus e Deus cuida de nós. Eu não tenho emprego. Você acha que eu ganho dinheiro para fazer esses vídeos? Tem centenas de vídeos aqui no canal. Eu não ganho dinheiro para fazer esses vídeos. Então o alimento que vem para mim e a estadia que vem para mim, ou seja, o teto sobre a minha cabeça, que também não é meu, que eu não tenho casa, vem a partir de Cristo. Como? Eu faço a vontade dele, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus é infalível, mas você precisa se submeter a ela. Você precisa viver como ela manda. Entendeu? Eu não tenho renda acumulada. Todo o dinheiro que eu tinha depois que eu fui salvo foi-se embora rapidamente. E depois disso, Jesus cuida de mim. E como que ele cuida de mim? Ele cuidaria de mim em qualquer situação. Mas como ele tem o corpo de Cristo, ele usa o corpo de Cristo para suprir para o próprio corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é um. Então, quando a palavra diz que um deve suprir para o outro, um cristão faz isso porque um cristão segue a palavra. Agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Então aquele que ajuda conforme aquilo que ele tem para ajudar, tem disponível. Se você tem 20 reais, você não pode ajudar com 30, entendeu? Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas eu digo isto para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados. Mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles. Então quem tem, ajuda quem não tem, para que ambos tenham em igualdade, entendeu? Para que também a abundância deles supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras. Por quê? Porque ele dividiu as sobras para quem colheu pouco. E o que pouco colheu não teve falta. Justamente porque as sobras daquele que colheu muito foram divididas daquele que pouco colheu. De modo que ambos tiveram a igualdade, entendeu? Então Deus escolhe pessoas no seu corpo que têm essa abundância e também pessoas no seu corpo que não têm essa abundância. E assim o seu corpo se ajuda entre si, entendeu? Você não pode usar as suas mãos para andar do ponto A para o ponto B. Mas se você tem pernas, você consegue fazer isso. E quando você chega no ponto B indo com as pernas, como que você vai pegar o boné e botar na cabeça sem as mãos? Entendeu? Todo o corpo se ajuda. Então isso é só uma visão que eu estou dando para você da realidade. Não uma visão, uma realidade fática do que acontece com o corpo de Cristo. Então, além disso,
vamos falar sobre dividir, né? Sobre dar para o outro, suprir para o outro. E isso, essa ajuda, esse suporte financeiro ou qualquer tipo de suporte que seja, não se dá só para com o corpo de Cristo. Se você conhece pessoas ou vê pessoas que estão em necessidade, é o seu dever como cristão ter obras. Obras são ações, são coisas que você faz que provam que você é um cristão de verdade. Então assim que eu fui salvo, logo que eu entendi o evangelho verdadeiro, Deus colocou dentro de mim a vontade imparável de querer ajudar as pessoas. Então eu acho que eu já contei essa história, mas eu encontrei um morador de rua, eu parei nele, perguntei o que ele queria, como que eu podia ajudar, e fui e ajudei. E assim foi, se repetiu, se repetiu, se repetiu, e ainda não parou. Você acha que eu perguntei para o morador de rua se ele era da direita ou da esquerda? Se ele votava no Lula ou no Bolsonaro? Não. Eu só vi uma alma que necessitava e fui até ela para ajudá-la, entendeu? Mas tem muitos de vocês aqui que são egoístas. E esse egoísmo é carnal, é semente do Satanás. Vocês não são capazes de ter empatia e compaixão com o próximo para ajudá-lo, sendo que vocês têm aquilo que pode ajudá-los e eles não têm aquilo do que eles necessitam. E a Bíblia diz que o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 13, 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Então hospitalidade não significa apenas trazer alguém para sua casa, porque é preciso entender a Bíblia no seu contexto inteiro, que ela diz que não devemos atirar ou dar pérolas aos porcos, entendeu? Então você não deve chamar um pecador para sua casa. O sentido de hospitalidade aqui é simplesmente dar atenção ao próximo. Então não vos esqueçais da hospitalidade, não se esqueça de dar, ou não ignore, dar atenção ao próximo que necessita. Porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Ou seja, sem você saber, quem sabe você está falando com um anjo, disfarçado num vaso humano. Então muitos de vocês são egoístas, não dividem o que tem um monte de dinheiro aí, se recusam a ajudar, vem o próximo, negam-lhe ajuda, ou fingem que não vem o próximo, ignoram, entendeu? E vocês vão pagar se vocês não se consertar, se vocês não se arrependerem. E se arrepender não é chorar, se arrepender é parar de fazer o errado e fazer o certo, é abandonar o erro. Teve um certo momento que eu estava na rua, porque o Senhor me mandou para linha de frente, para anunciar o evangelho, e eu encontrei com um morador de rua, e naquele dia eu tinha R$2 na minha conta bancária, R$2 no cartão. E era tão pouco, que eu pensei assim, R$2 não dá para ajudar ninguém, R$2. E eles lá me pedindo ajuda, eu falei, como assim, eu só tenho R$2? R$2, eu acho que não dá para comprar nada com R$2, entendeu? E ele insistiu, e eu não estava negando por mau coração, mas simplesmente porque eu achava que aquilo não dava para comprar nada. Eu falei, vamos lá ver se dá para comprar alguma coisa. E deu para comprar um salgado. Então os R$2 que eu tinha, eu usei e consegui comprar um salgado pequeno para ele. E assim a barriga dele foi suprida, né? Foi satisfeita, ou pelo menos parcialmente. Mas o pouco que eu tinha, que era tudo que eu tinha, eu usei para ajudar o próximo. Entendeu? Então não se apegue a dinheiro, não se apegue a nada. Isso já fazem meses, entendeu? E depois Deus supriu para mim de novo. Agora eu dei um exemplo para você, comigo tendo R$2 no bolso. E você que tem 2.000? E você que tem 20.000? E você que tem 200.000? O que você está fazendo, hein? Está fazendo uma cadeira invisível com aquele dinheiro e está sentando em cima dele? Achando que está de boa com Deus? Você vai pagar, hein? É melhor se consertar. Eu tenho irmãos, praticamente todos já perderam todo o dinheiro que eles tinham. E aqueles que têm abundância, entregaram a vida deles completamente, em totalidade para Jesus. E eles abrigam outros irmãos nas suas próprias casas. E o que você está fazendo aí, hein? Sentado em cima do dinheiro. Vocês que não largam o empreguinho de vocês, que é sujo, ou que envolve vocês com pecado, ou com pessoas sujas, e vocês têm medo de perder esse emprego porque vocês têm medo de ficar sem dinheiro. E têm medo do futuro. Vocês são igual aqueles gentios, dos quais Jesus falou em Mateus 6. Vocês não têm fé. Isso se mostra, isso se manifesta através das ações de vocês após conhecer a verdade. Eu, quando conheci a verdade, eu larguei meus empregos. Vocês, quando conheceram a verdade, a maioria de vocês, vão continuar no emprego sujo e depois vão pagar por isso, porque vocês já conheceram a verdade e mesmo assim ignoram a verdade. Vocês amam mais a mamon, mais o salário, mais aquilo que vocês obtêm, daquilo que vocês não largam, do que a Deus, do que a Jesus Cristo. Então os cristãos de hoje estão em completo erro com Jesus e a ira de Deus vai cair na cabeça deles justamente por isso, porque eles são filhos da desobediência. Eles não largam as coisas que ofendem a Deus, porque eles têm medo de perder aquilo que elas lhes dão. Dinheiro, conforto. Elas não largam pessoas das suas vidas que eles amam, porque eles têm medo de perdê-las e de ficar sem elas. Ou seja, eles não amam Jesus de verdade. Jesus não é o primeiro amor dessas pessoas. E sim as suas famílias, seus amigos, suas esposas, seus maridos, seja o que for, seus empregos. E aquelas que têm o dinheiro para ajudar o próximo, que têm a abundância, seja lá qual for,
A sua abundância pode ser um carro que você pode usar para dar carona para alguém que precisa de carona para subir um morro, entendeu? Você vai e faz vista grossa como se a pessoa fosse um vento, fosse invisível, né? Tá vendo lá a pessoa precisando, você não abre a porta do carro e pergunta se ela quer carona. Você não tem compaixão, você é cruel. Entendeu? Cruel. Enfim, essa é a diferença do verdadeiro pro falso cristão. O verdadeiro faz e não liga para nada, que ele tem que perder, pra cruz que ele tem que carregar. E o falso acha que carrega a cruz, porque sofre de vez em quando com uma coisa ou com outra. Mas se ele sofre é pela própria injustiça dele, não é pela justiça. Carregar a cruz não é sofrer por estar em erro com Deus. Não, carregar a cruz é sofrer por estar em acerto com Deus. É totalmente contrário. Carregar a cruz é você sofrer aflição, porque você tem que largar tudo e toda a sua vida que você amava, porque elas não andam e eles não andam com Deus. Entendeu? Carregar a cruz é ser perseguido, é ser maltratado, é ser escarnecido, é ser zombado por pessoas que você amava, ou quando elas não acreditam naquilo que você diz, não acreditam no seu testemunho e por isso não fazem a vontade de Deus. Isso é carregar a cruz, entendeu? É ir pregar a verdade para as pessoas e ser expulso dos lugares quando você prega essa verdade. Isso é carregar a cruz. É postar e se empenhar em fazer centenas de vídeos para ajudar as pessoas, para levar a verdade às pessoas, e elas ignoram e desprezam essa verdade e simplesmente cospem na palavra de Deus. Vocês sabiam que o Chad tem mais de 2.000 vídeos, estudos bíblicos gravados ao vivo, transmitidos ao vivo, de mais de 1 hora cada? Vocês sabem quantas ovelhas ele resgatou de verdade? Pouquíssimas. Poucos são santos. Porque a maioria é tudo bode e se ofende de Deus. Enfim, falei várias coisas, mas o resumo de tudo é o seguinte: as igrejas de vocês ensinam vocês a serem falsos cristãos, ensinam vocês a serem hipócritas, elas omitem a verdade ou pervertem a verdade e, via de regra, elas não vivem a verdade. A Bíblia mandou tirar do meio da igreja, da congregação, aquela pessoa que se chama de irmão, que diz que é cristã, mas é pecadora. A Bíblia mandou sair do meio dos infiéis. E nada disso as igrejas de hoje fazem. A Bíblia mandou deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Falou que a família de Cristo é quem faz a vontade de Deus, é quem obedece a Deus. Mas as igrejas de hoje nada fazem da vontade de Deus, são hipócritas, e se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então o julgamento que está vindo aí é porque vocês desprezam a palavra de Deus de verdade e preferem seguir falsas doutrinas, falsas igrejas, seguir sistemas religiosos e doutrinas e mandamentos de homens, e rejeitam a Cristo. É por isso que vocês vão pagar, entendeu? Ou larga toda essa palhaçada e vai para Jesus e carrega a sua cruz de verdade, separa de tudo que ofende a Deus e de todos, ou você vai pagar com a sua vida. Vocês vão respirar o terror daqui a pouco, e pela misericórdia de Deus, alguns de vocês serão poupados de ir para o inferno, mas mesmo assim terão que pagar com a vida, aqui na terra, por causa da desobediência. E todo mundo que morrer, ainda sem ter vencido o pecado, vai queimar para sempre no fogo do inferno, pois é um maldito, um amaldiçoado que rejeitou Jesus Cristo e é indigno da vida eterna. Se eu fosse vocês, eu parava de jogar roleta russa com a minha própria alma, parava de brincar com Deus e simplesmente faria o que Ele manda para poder escapar dessas coisas que vão vir. Porque só os fiéis são dignos de escapar dessas coisas que vão vir. Vigiai, pois, orando sempre, para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou você é digno, ou você não é.